Como conseguir um ménage à trois? A frase simples que faz ela dizer sim, sem truque sujo e sem manipulação barata. Antes de qualquer coisa, deixa a gente alinhar uma parada importante. Porque sempre tem alguém pronto para se ofender. Isso aqui não é sobre mentira, não é sobre pressão e não é sobre manipular ninguém como se fosse um experimento social bizarro. O que a gente está falando aqui é comunicação, timing e entender como o cérebro humano funciona quando tem atração envolvida. Porque, sejamos honestos, todo mundo já se perguntou, mesmo que em silêncio, como é que alguns caras conseguem que mulheres topem essas coisas consideradas ousadas, fora da curva ou simplesmente improváveis, enquanto outros não conseguem nenhum beijo digno no final do encontro? E não tem nada a ver com dinheiro, ou tanquinho, ou carro importado, ou energia alfa quântica. Tem a ver com como a ideia é apresentada. Essa sacada surgiu depois de uma conversa com um cara que aprendeu isso com um mentor meio maluco, no melhor sentido possível, claro. Esse mentor ensinou uma frase simples, simples demais, daquelas que dão raiva quando você percebe como funciona. E essa frase, usada do jeito certo, abre portas mentais que normalmente ficam trancadas com 3 cadeados e um alarme. Essa mesma frase serve para criar beijos inesperados já no primeiro encontro, transformar encontros normais em experiências memoráveis. E sim, propor um ménage à trois para mulheres que nunca fizeram isso antes. E não, a gente não tá falando de estereótipos pornôs ambulantes. A gente tá falando de pessoas normais, com vidas normais, que simplesmente se permitem algo diferente, quando a proposta chega do jeito certo, claro. Vai aí, a frase que muda tudo. A frase é ridiculamente simples. Sabe o que é? Ei, eu tive uma ideia interessante. Só isso. Nada sexual, nada explícito, nada agressivo. E é exatamente por isso que funciona. Quando alguém escuta isso, a resposta quase sempre vem automática. Qual? Quero ouvir. Ok, manda. Nesse exato momento, algo fundamental já acontece. A pessoa já disse sim, não para o conteúdo da ideia, mas para ouvir a ideia. E isso cria o que, na psicologia básica, a gente chama de circuito aberto. O cérebro humano odeia lacunas. Quando alguém fala, eu tive uma ideia interessante, o cérebro entra em modo curioso. E curiosidade mais atração é igual a gasolina no fogo. A pessoa já se inclina emocionalmente a considerar o que vem depois. Pausa rápida, galera. Você já viu ela sair com um cara pior que você? Você sabe por quê? Porque ele sabe como seduzir. E você vai aprender isso agora. Clica no link da descrição e entra no nosso treinamento de sedução antes que tirem do ar. Agora, por que essa frase funciona tão bem? Porque não força nada. Porque não exige resposta. Não coloca a mulher na defensiva. Aliás, pelo contrário, soa leve, brincalhão, quase inocente. E quando ela responde, eu quero ouvir, ela se compromete um pouquinho com a interação. É um micro sim que abre espaço para o resto. Isso não significa que ela vai dizer sim para qualquer coisa. Significa que a porta está aberta. E no jogo da sedução, porta aberta vale mais do que qualquer cantada decorada. Se liga, usando isso para conseguir um beijo antes mesmo do oi. Esse exemplo sempre causa um misto de choque e curiosidade, o que já diz muita coisa, né? A gente está conversando online, clima bom, troca fluida, sem pressa. Quando o encontro fica combinado, eu solto uma variação da frase Ei, eu também tive uma ideia bem legal. Aí ela responde com algo tipo Ok, agora fiquei curiosa. Pronto, circuito aberto criado. Então, você continua com calma. Eu pensei assim, você chega, para na minha frente, eu me levanto, vou até você e te beijo.
sem falar nada. É ousado? Sim. É arriscado? Totalmente. Mas naquele contexto específico, faz sentido. Ela pode falar não, mas muitas vezes não fala. E quando vocês se encontram, antes de qualquer conversa sem graça, tipo, e aí, o trânsito tava ruim? Rola o beijo. Um momento que já coloca o encontro em outro patamar, desde o segundo zero. E aqui vai um detalhe crucial. Você pode ficar nervoso pra caralho. Nada de guru confiante de Instagram. Coração acelerado, adrenalina alta, mão suando. E sabe o que acontece? Isso ajuda. Porque você não parece um manipulador profissional. Você parece um cara vivendo algo intenso de verdade. Vamos lá, levando isso para algo mais travesso. Agora atenção. Isso só funciona quando já existe atração e conexão. Sem isso, vira desastre. Tem que vir depois de conversa, flerte, toques leves, risadas e aquele clima que todo mundo sente no ar. Aí você olha para ela e manda: Ei, sabe o que seria uma ideia muito divertida? Que é outra variação da mesma estrutura. Ela ri, faz cara de curiosa e responde: eu tenho até medo de perguntar. E aí vem a resposta: E se você tirasse a sua calcinha e me entregasse por baixo da mesa? Ela pensa, sorri e fala sim. Não porque foi pressionada, não porque foi enganada, mas porque a ideia chega que nem um jogo, brincadeira e curiosidade, e não como obrigação. Agora, o ponto que quase todo cara ignora. Homens que sacam isso entendem algo essencial. Mulheres não se atraem só por segurança e previsibilidade. Elas se atraem por diversão, curiosidade e experiência emocional. A maioria dos caras mata qualquer chance tentando ser certinho demais, respeitável demais ou seguro demais. E o resultado? Encontros esquecíveis, sem história, sem faísca, sem química. Já os poucos que sabem abrir esses circuitos mentais acabam com mais opções do que conseguem administrar. A verdade desconfortável e libertadora. Isso não é sobre homenagem, não é sobre sexo extremo, não é sobre fazer loucura por fazer. É sobre convidar alguém a sair do modo automático da vida adulta. E isso começa com algo tão simples quanto: Ei, eu tive uma ideia interessante. Dito no momento certo, para a pessoa certa, com a energia certa. Sem mentira, sem manipulação, sem joguinho patético. Só curiosidade, presença e coragem. E sim, isso muda tudo.